Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre os palpites para essa partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Mengão entra em campo hoje às 9h30 e o Flamengo tem a vantagem, precisa somente de um empate para poder classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos aqui analisar então os comentaristas, trazendo as informações e os palpites. Gostaria que você chegasse deixando seu like, que apoia demais o trabalho do nosso canal. Se você acredita na vitória do Mengão, então deixa o seu like aí no vídeo e vai nos comentários, arrisque o seu palpite para a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal S1 Lives, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Tem conteúdo diferente. Alternativo, né? Eu acho que o Pedro seria, o mais indicado, né? O Gabigol já está há algum tempo aí sem jogar. Não acredito que seja a melhor opção, não. Está sem ritmo, não estou acompanhando os treinamentos, claro, mas eu imagino que o Pedro seja mais indicado pela inatividade do Gabriel, né? E tem uma questão também, né, Mauro? Eu acho que é um jogo de mata-mata, você tem que pensar nos 90 minutos. E é importante, de repente, o Gabriel terminar a partida, né? Porque se caso a partida vá para os pênaltis, é o principal batedor do Flamengo, né? Então, às vezes, é melhor ele terminar a partida do que começar e, de repente, sair durante o jogo. Pênalti, claro, dependendo do resultado, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é por aí. No caso específico, assim, o Gabriel, às vezes, não reage muito bem quando fica no banco, mas eu entendo que, nesse momento, né, pelas circunstâncias, né? O jogador voltando aí de uma inatividade. Embora o Pedro não jogou boas partidas nos últimos jogos, mas o Pedro tem mudado também seu comportamento, né? Tem sido um jogador muito mais participativo, sem bola, tem entrado mais no jogo. Então acho que tem um aspecto positivo também no maior empenho do jogador para conseguir desempenhar um papel que, digamos assim, ele não costumava, né, executar, que é desse centroavante de mais movimentação, com uma participação maior no momento que o time não tem a bola. Então, vamos ver, mas de qualquer forma é importante o Flamengo ter o Gabriel de volta, né? Num jogo decisivo. Gabriel, que normalmente é um jogador decisivo, dá um peso a mais e uma opção a mais para o Sampaoli, né? Mesmo que não comece com os dois juntos. A importância de ter o Gabriel num jogo desse é muito grande, né, Mauro? Não, sem dúvida. Aliás, mesmo quando o Gabriel não está muito bem, né, ele faz falta, né? É um jogador que faz falta, é um jogador que tem aí muito peso, muita personalidade, então a volta dele é importante. Também do próprio Léo Pereira, para dar mais opções ao treinador. Eu acho que tem aí O Flamengo jogou no jogo passado com o Palmeiras, não porque o técnico poupou, mas por várias circunstâncias, sem vários jogadores, né? Não jogou o Léo Pereira, que é titular, não jogou o Pulga, que é titular, suspenso. O Léo Pereira machucado, o Gabriel não estava à disposição. O que ele poupou mesmo ali, no caso do primeiro tempo, que ele revezou, foram os dois meias. O Everton Ribeiro, que nem joga todos os jogos, né? E o Arrascaeta, que também não vai aguentar todo o jogo. Mas entraram no segundo tempo. Um jogou todo o segundo tempo, outro jogou. Então, na realidade, o Flamengo acabou, por circunstâncias diversas, né? Tendo um time que não foi força máxima no sábado à noite no Allianz Parque. E falar nesse jogo contra o Palmeiras, né, o Mauro, eu fiz uma avaliação que é um pouco diferente da grande maioria. É claro que um jogo importante, não deixa de ser uma decisão, também um jogo decisivo contra o Palmeiras. É claro que, por exemplo, começaria com o Arrascaeta, mas eu acho que a ideia do São Paulo foi uma ideia certa. Nem sempre a ideia do treinador vai dar certo, porque se a gente parar para analisar o Palmeiras é muito forte pelos lados do campo, principalmente quando joga o Mike, né, em uma das laterais, que o Mike é muito ofensivo, mais ofensivo que o Marcos Rocha, jogou até com o Abel Ferreira algumas vezes de ponta. Então eu acho que a ideia do São Paulo também era tentar conter o Palmeiras um pouco pelo lado do campo. Não deu muito certo, sim, talvez porque o Luiz Araújo esteja ainda, né, se adaptando, primeiro em relação ao entrosamento, porque ele não tem entrosamento nenhum com o time do Flamengo. Segundo, com o aspecto físico, né? E o Cebolinha, que não foi tão bem. Mas eu acho que a ideia inicial do São Paulo foi boa. Não sei o que você acha. Não, sem dúvida. Eu acho que a ideia foi boa. A execução foi ruim. Ele mesmo admitiu isso, né? Ele mesmo falou durante a coletiva que não funcionou, por isso ele mudou. Eu acho até que ele vai ter que insistir nisso em alguns jogos, porque se você tem aí um time que tem um determinado comportamento, né, com a sua formação mais habitual, isso não significa que você tem que ser refém daquilo ali. Você tem que ter variação, tem que ter diferentes formas de jogar. E para isso o Flamengo fez essa contratação de tantos jogadores, né? Justamente para poder contar com diferentes perfis de time.
A ideia, o Palmeiras tinha pela direita o Mike e o Arthur, pela esquerda o Piquerez e o Dudu, e sempre forçando muito o jogo pelos lados. Ele sabia que seria assim, então ele tentou, com o Luiz Araújo pela direita, com o Cebolinha, também reforçar o jogo sem bola, para suportar essa pressão do seu adversário, e ter também saída para o ataque. Só que não funcionou, especialmente o Cebolinha, ele abandonou ali, no próprio lance do gol do Palmeiras, o Mike cruza com toda a liberdade, o Cebolinha não está nem na disputa, tá? O Ayrton Lucas ali, o Cebolinha tinha que acompanhar, o Ayrton Lucas fazendo a cobertura ou chegando ali para dobrar a marcação quando subisse o lateral junto com o ponto. O Arthur já tinha derivado um pouco para o meio naquela jogada. E o Cebolinha não fez um bom papel, não desempenhou bem o seu papel, ainda perdeu um gol no final do primeiro tempo, foi uma atuação ruim desse jogador. Então acho que a ideia não foi ruim, a execução não funcionou. E outra coisa que eu acho que é importante com relação a esse jogo, as pessoas ficam imaginando, viu, o Arrascaeta entrou, mudou. O Arrascaeta no primeiro tempo não teria a liberdade que teve, nem o Everton Ribeiro, porque o Palmeiras mudou muito a sua conduta na segunda etapa, né? O Palmeiras mudou demais o seu comportamento no segundo tempo. Eu até falo, eu acho até que se tivesse que ter tido um vencedor, eu acho que teria que ter sido o Flamengo, porque eu acho que o Palmeiras foi o dono do primeiro tempo e o Flamengo do segundo. Mas o Flamengo começa a dar uma pequena melhorada no final do primeiro, quando o Cebolinha perde aquele gol incrível, né, na grande área, no rebote do Everton, depois da finalização do Pedro, e ainda começa a criar. Segundo tempo, o Palmeiras praticamente não criou nada. Eu acho que o Flamengo foi muito melhor, e acho que é exatamente o que você falou, Mauro. Acho que não só por conta da entrada do Arrascaeta, né, o Everton Ribeiro entrou antes, mas pela mudança de postura do Palmeiras e também do Flamengo. Então, eu até acho que se tivesse que ter tido um vencedor, teria que ter sido o Flamengo, por mais que o jogo, para mim, o empate foi justo por conta do primeiro tempo ser mais do Palmeiras e o segundo tempo mais do Flamengo, né? Não sei se você concorda, Mauro, se também achou o Flamengo um pouquinho superior, ou se achou que 1-1 foi certinho no ponto do que deu. Que chances criadas, o Matheus Cunha também pegou uma bola muito difícil no primeiro tempo ainda do Luan, né? Uma finalização forte, mas aí no segundo tempo ainda tem algumas questões, né, Mauro? Palmeiras que veio reclamando tanto, por conta o auxiliar falou em sistema, não quiseram dar entrevistas, antes da partida comunicaram que não iam falar, que não iam, que nenhum jogador, nem o técnico Abel ia dar entrevista, até estranhei, porque para mim, que eu saiba, é obrigatório uma entrevista coletiva após o jogo, porque senão acho que vários técnicos não dariam, e aí acaba que tem um lance polêmico, que é o lance do pênalti no Everton Ribeiro, que para mim foi pênalti, e para mim, tipo assim, se eu tivesse alguma dúvida se foi pênalti ou não no Everton, a minha dúvida tinha acabado com o VAR, porque o VAR foi uma das coisas mais... A explicação do VAR, pelo amor de Deus. E aí tem o lance do Bruno Henrique, né? Tem, enfim, alguns lances polêmicos no jogo, né, Mauro? Assim, eu acho que o resultado, eu acho que ele, assim, tirando a questão da arbitragem, o resultado eu achei justo. O Palmeiras foi bem melhor no primeiro tempo, o Flamengo teve a chance do Cebolinha, mas foi um lance totalmente fortuito, como aquela bola do gol impedido ali, do Palmeiras no fim, por um pouquinho de nada, né? Também foi um lance fortuito. O Flamengo não merecia marcar um gol no primeiro tempo e o Palmeiras não mereceu no segundo. Então os dois tiveram situações de gol circunstancialmente. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, totalmente. O Flamengo foi um time muito frágil, competindo pouco, marcando a distância, quase inofensivo. E no segundo tempo o Palmeiras recuou demais, como quase sempre acontece, né, para defender um resultado, tentando fazer ali o jogo de velocidade, mas não encaixou, e o Flamengo teve o domínio. Claro que aí eu acho até que a entrada dos dois, Everton e Arrascaeta, foi assim na hora certa. Na hora que o Palmeiras tinha mudado sua conduta, deixou a bola para o Flamengo, e aí eles puderam trabalhar. Primeiro tempo, com aquele jogo mais pegado, mais picotado, não ia ter, porque o time cansa, gente. O Palmeiras marcou forte demais e acelerou muito o jogo. Segundo tempo, ele falou, tá 1-0, eu tenho que dosar energia. E recuar, eu vou esperar que é a minha estratégia. E isso favoreceu o jogo dos dois. A pessoa que entende que se o Arrascaeta começasse o jogo, o Everton Ribeiro ia atuar igualzinho, esquece que o jogo de futebol ele tem mudanças de comportamento por estratégia, por desgaste, né? E foi o que aconteceu. Então, acho até que eles entraram na hora certa. O problema não foi eles ficarem fora. O problema foi a má execução das suas tarefas por parte de Everton Ribeiro de Luiz Araújo e principalmente o Everton Cebolinha. Os dois não corresponderam, não fizeram o papel, né, que se esperava deles. Então, acho que esse foi o grande problema do Flamengo nesse jogo. Mas a entrada dos dois durante o jogo não acho que tenha sido ruim, não. Se eles tivessem conseguido fazer um bom papel, fechando os corredores, não dando tanta possibilidade para o Palmeiras, talvez o pessoal estivesse elogiando. Olha a estratégia, começou com esses caras, o Palmeiras não conseguiu criar, no segundo ele põe os meias e de repente ganha o jogo. Agora o Flamengo, colocando a arbitragem na balança, o Flamengo foi prejudicado. Houve um pênalti que só
Agora tem a central do apito da CBF, né? A Globo acabou com essa pataquada, aí tem a do CNM. Aí os caras se reuniram ontem para botar um vídeo no ar dizendo que não houve força, não houve impacto. Houve sim, tem até um movimento nas costas. Então ele tinha que ter vindo na semana retrasada e questionar o pênalti marcado contra o Botafogo a favor do Palmeiras. Que o Flaco Lopes foi empurrado. Até de forma mais assintosa, mas os dois são empurrões. Eu não gosto de futebol de faltinha. Tá? Eu acho que certos contatos têm que ser tolerados, como acontece em vários países, né? Especialmente na Europa, em alguns países, o jogo é mais pegado. Na França, o jogo é couro-come geral, na Inglaterra, na Alemanha, aqui, tudo é falta. Mas nós estamos falando do futebol brasileiro, onde você sempre marca esse tipo de falta. Então, por que não marcou ali? Aí põe no contexto das reclamações. O árbitro estava pressionado, são perguntas que vão ficar no ar para sempre. Então, não dá para analisar isso fora do contexto também. Agora, fora eles, talvez um ou outro aí achou que não foi pênalti. Foi quase que unânime. E, de fato, um pênalti bobo, né? Porque o Everton, ele corria, o Murilo estava na cobertura, ele ia levar a bola para o fundo, acho, até ia tentar girar e tentar tocar para o lateral, para alguém que aparecesse na ponta, para dar sequência ao lance. Ele não ia finalizar. Dificilmente ele teria condições ali de finalizar ou dar um passe para dentro ali, encontrar um companheiro livre. A cobertura do Palmeiras estava bem feita ali. O Richard Rios, ele fez um pênalti bobo, como o do Di Plácido a favor do Palmeiras, em cima do Flaco, que foi perdido pelo Rafael Veiga 13 dias antes. Então, assim, só eles acharam que foi pênalti, talvez um ou outro fanático, que não foi pênalti. Claro que foi bem evidente, dentro do que é o modelo da arbitragem brasileira. Né? Então, pensando em arbitragem, o Flamengo pode reclamar. Mas o jogo em si, eu acho que o empate foi bom. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo. Acho que até nas chances criadas na etapa em que jogaram mal. Eu, sinceramente, também não entendo, às vezes, essa estratégia do Palmeiras em casa, com o apoio da sua torcida, ganhando o jogo, jogando melhor, recua muito. Cara, chamar o Flamengo para o seu campo, especialmente quando esses caras estão reunidos, é um risco, porque alguma coisa vai acontecer. Você vai ter muita dificuldade. Então, achei que a estratégia do adversário do Flamengo, no caso do Palmeiras, também facilitou um pouco as coisas. Deixou o Flamengo muito tempo ali trocando passe, ali naquelas imediações. E aí houve também um lance, que aí o Everton Ribeiro, eu vou te contar, né? Contra-ataque 3 contra 1, e ele demora a passar a bola, quando passa atrás do Bruno Henrique, ainda tinha o Ayrton Lucas aparecendo. Era só soltar a bola um pouco antes, o Bruno Henrique ia sair cara a cara, e o Bruno Henrique teria do lado dele um outro ali que poderia finalizar, que era o Ayrton Lucas. O Flamengo perdeu ali uma chance absurda. No momento que o Palmeiras meio que se lançou, teve uma bola parada, cometeu um erro, e o Everton puxou aquele contra. Foi tão claro que o Everton Ribeiro nem um jogador veloz, e ele conseguiu conduzir a bola, porque não tinha ninguém, tinha um jogador. Ali foi realmente um vacilo tremendo. Eu acho que o grande erro ali do Everton foi querer, depois de dar o drible, clarear, não dar o passe primeiro, né? Ele quis dar mais 2 passes com a bola, e ali o Ayrton e o Bruno já ficam praticamente na mesma linha que ele, né? Então, enfim, lance desperdiçado também, claro, pelo Flamengo. Voltando a falar de hoje, do Atlético Paranaense e Flamengo, Mauro, o que esperar das equipes? Porque você está falando aí do comportamento do Palmeiras, de recuar. O Atlético Paranaense, no jogo de ida, ficou muito atrás, fez até o gol no início, mas ficou muito atrás. O Flamengo dominou, como costuma ser o duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. E o que esperar dessa partida de hoje? Porque eu lembro no ano passado, quando teve o 0-0 no jogo de ida, no jogo de volta o Flamengo ganhou de 1-0 com aquele gol de bicicleta do Pedro, o Atlético também não se lançou. Hoje é de pouco diferente, que o Atlético está atrás do resultado. Ele, naquela oportunidade ainda com o Filipão, o Atlético trouxe o empate, né, que era um resultado igual. Hoje o Atlético tem a desvantagem. Você imagina o Atlético saindo para o jogo, ou o Atlético ainda cauteloso, estudando o Flamengo? Eu acho que o Atlético não vai se lançar assim loucamente, não vai abrir a guarda de cara. A bola talvez não, vai ficar até acho que mais com o Flamengo. O Atlético acho que vai agredir, mas sem se desesperar. A não ser que o jogo caminhe para o segundo tempo, com o time ainda num placar que não lhe interessa, aí tudo bem. Mas não creio que o Atlético agrida o Flamengo de uma forma, digamos assim, mais desenfreada, né, loucamente. Eu acho que não vai chegar a tanto, não. Mas é um jogo, vai ser um jogo estratégico, um jogo pensado, um jogo tenso, certamente, como sempre tem sido, e tem tudo para ser um jogo bem legal também. E o São Paulo ele vai ter algumas alternativas, né, Mauro? A gente falou do Gabriel.
o Léo Pereira, por exemplo, retorna, né? E aí fica a dúvida, né? O Léo Pereira volta no banco, volta no lugar do Davi Luiz, volta no lugar do Fabrício Bruno. Lembrando, o Fabrício Bruno que está suspenso no Brasileirão não vai enfrentar o Fluminense. Então, provavelmente, a gente deve ter Davi Luiz e Léo Pereira no Brasileirão. O que você acha aí do retorno do Léo Pereira? Acha que ele espera? Você falou que o Gabriel talvez comece no banco. Você começaria com ele no banco, né? E o Léo Pereira, até porque também o São Paulo pode querer hoje botar 3 zagueiros, não sei. Como é que você acha que esse retorno do Léo Pereira hoje vai ser para o time titular ou você acha que ele fica como opção? Eu acho que ele vai ficar como opção também. Acho que pela inatividade, eu imagino que esses jogadores eles sejam mais deixados como opção e talvez entrando contra o Fluminense. Até porque o Fabrício Bruno não joga contra o Fluminense, né? Ele está suspenso, né? Parece que ele tomou o cartão amarelo. Isso. Ele e o Ayrton Lucas. Então no outro jogo é provável que ele tenha o Léo Pereira com o Davi Luiz e o Felipe Luiz na lateral, ou o Léo Pereira de lateral, né? Contra o Fluminense. Aí ele colocaria algum outro zagueiro para complementar. O Rodrigo ou o Pablo. Exatamente, ele teria essas duas opções, né? Mas eu acredito que nesse momento o Léo Pereira fique de fora, pelo menos no começo da partida. Até porque ele já sentiu lesão, né? Já ficou ali machucado, aí voltou, aí sentiu lesão, saiu de novo. Ele se machucou no jogo contra o Corinthians, que ele fez o gol machucado. E já saiu no primeiro tempo, foi no jogo contra o Fortaleza, né? E teve um outro jogo que ele saiu machucado também. Então, acho um pouco provável que ele comece jogando. Ele viajou depois dessa partida contra o Corinthians, ele viaja até sem estar 100% da condição e entra. Que é aquela partida até que o Marinho recusa viajar pela Libertadores. O Léo Pereira acaba viajando, né? E também tem outra questão, né? O Davi Luiz ele cresceu um pouco de produção nos últimos jogos, né, Mauro? Não, contra o Fortaleza ele fez uma ótima partida. Nos jogos seguintes também, né? No jogo contra o Atlético mesmo, ele teve um erro de uma bola ali que ele tentou cabecear no final do jogo, né? Mas no geral as atuações dele têm sido excelentes. O Davi Luiz, assim, ele melhorou muito, muito, impressionante até. Como o seu jogo cresceu nessas últimas partidas. E o Flamengo pode ter hoje também, né, a estreia do Alan, né? O Alan foi relacionado. Provavelmente vai começar, porque o Sampaoli é uma incógnita sempre, né? Mas acho que o Alan hoje começa e talvez só entre dependendo de como tiver a partida, né, Mauro? Porque não é fácil um jogador, principalmente por conta de ritmo de jogo, tudo bem, ritmo só pega jogando, mas já no jogo de mata-mata assim, no campo sintético, o jogador que está parado desde março, né? Eu não acredito que comece jogando. Eu acho que vai para ficar no banco, para se ambientando, pode ser que até que entre durante. O Luiz Araújo acabou entrando, né? Mas não acho que vai começar jogando, acho pouco provável. Tem que treinar mais e tudo. O Luiz Araújo até que entrou bem no outro jogo, nesse agora já não saiu bem. Eu acho que no caso dele é uma inatividade grande, desde março, né? Ele já vem treinando há algum tempo lá no Atlético, vinha treinando, mas mesmo assim, desde março, acho um pouco provável que ele comece jogando. E você acha que o Flamengo hoje pode... Você acha que o Flamengo pode ou deve ir com aquele esquema que tem utilizado o Sampaoli até para ficar mais com a bola, com 5 meias e 1 na frente? Porque talvez hoje, como tem a vantagem, a opção não seja nem acelerar o jogo, né? Seja você ter a posse de bola, cozinhar um pouco e aproveitar as oportunidades. Você acredita hoje, de repente, o Flamengo com 5 no meio campo? É uma possibilidade. Trocar passes. O gramado do estádio do Atlético, o gramado artificial, ele é diferente do gramado natural. Muita gente fala que é mais duro e tal. Eu conheci em 2017, estive lá fazendo umas matérias. Assim, você olhando o campo, você imagina, eu jogando uma pelada aqui com uns amigos aqui, show de bola, né? Um tapete maravilhoso, mas a gente está jogando pelada. O jogo de profissional é diferente. O gramado, o piso, por mais que ele tenha aquelas borrachinhas, isso falam os especialistas, ele é mais duro, então o impacto no solo, na hora que você corre, na hora que você salta e você bate com os pés no chão, as articulações sofrem mais. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí é falado por gente do ramo. Por exemplo, não tem gramado, eu até publiquei semana passada um post no meu blog, texto até do Felipe, do site Espreme a Laranja, que é um site de futebol, sobre futebol holandês, e ele fez um texto muito bom explicando a situação do futebol holandês, que está mudando agora, está proibindo os gramados artificiais a partir de 2025, por conta das lesões. O Bernardo Ramos fez uma entrevista com um especialista, um brasileiro que é radicado nos Estados Unidos,
e uma live com ele, foi uma entrevista, uma live inteira com ele, muito boa, muito esclarecedora, agora há poucas semanas, no seu canal, o canal do Bernardo Ramos, recomendo, não só o canal, como também assistir a essa entrevista. E ele fala que até lá nos Estados Unidos, na NFL, eles estão tirando o gramado sintético, porque os jogadores de futebol americano também têm impacto com o solo, óbvio, eles correm, eles saltam, eles têm impacto até, às vezes até mais do que o futebol soccer, né, como eles chamam, o nosso futebol. Então, é lógico que isso muda também. Mas para tocar a bola dá, meu irmão. O gramado é liso, é plano, não tem morrinho, não tem irregularidade, não tem buraco. Então, assim, eu acho que, assim, para o profissional deve ser muito melhor jogar no gramado sintético do que no gramado esburacado. Mas acho também que o paralelo não pode ser o gramado esburacado. O paralelo tem que ser com o melhor gramado. Qual é o melhor gramado? O Morumbi e Itaquera, Neoquímica Arena, digamos, né? São 2 ótimos gramados, né? Então, esse tem que ser o padrão. A discussão do Maracanã é outra. A quantidade de jogos realmente inviabiliza muita coisa. Mas esse tem que ser o padrão. Então, o gramado sintético ele é realmente discutível, né? O Flamengo vai jogar lá, 2 jogos seguidos nesse tipo de piso, isso tem que ser considerado também. Agora, o meio-campo mais habitado, acho que esse campo permite sim, aproximação, troca de passes, cadenciar o jogo, não entrar. O Flamengo não pode entrar em correria. O Atlético vai ter momentos, talvez logo no começo, talvez um pouco adiante, de que ele vai acelerar o jogo, vai tentar colocar velocidade, que é como ele joga em casa, com qualquer técnico, pode reparar. Muda o técnico, mas essa é uma característica do Atlético no seu estádio, e muito bem executada pelo time paranaense, sempre sabe como fazer esse papel. Então acho que o Flamengo pode ser uma opção começar com o meio campo mais encorpado, ficando mais com a bola, aproximação, troca passe, cadencia, vem, toma uma faltinha, para o jogo, e vai levando com calma. E tentando construir como no gol de bicicleta do Pedro, que é antecedido por uma troca de passes de mais ou menos 1 minuto, né? Aquele gol de bicicleta, não é só o gol que é bonito, a jogada é de muita paciência, que é uma característica do Flamengo. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que o Flamengo saiba jogar de diferentes formas. Se tiver vencendo o jogo no segundo tempo, a opção do Cebolinha, a opção do Luiz Araújo pode ser muito importante para você ter jogador de velocidade. Então, acho que o torcedor tem que entender isso. Eu já vi gente falando, o Flamengo é um time de meias. Sim. Então você só vai jogar de um jeito. Gente, até os times do Guardiola mudam a forma de jogar. Não é só a posse de bola. Ele muda a forma de jogar. Ele já pediu jogadores de características específicas ao longo desses últimos anos, não só no City, mas antes no Bayern, para ter como mudar a maneira do time se comportar de acordo com as circunstâncias do jogo. Eu acho que esse é o... Que ele não tinha o centroavante. Não tinha o centroavante, ele jogava, assim, não tinha nem falso 9, se você pensar que era Bernardo Silva, De Bruyne, o homem mais avançado. Quer dizer, o cara que era o meia, o time, ali não havia alguém para fazer aquele papel. Quando traz o Haaland, que é um típico centroavante, ele adapta o time novamente e o cara faz gol à beça e gera jogo e o jogo vai embora. Joga sozinho às vezes joga com o Julián Álvares, por exemplo, né? Até nisso ele varia. Que é outra característica de atacante, né? Um jogador mais de movimentação, troca passe, aproxima, tabela. O Haaland também participa, mas é mais físico, né? Mais prende a atenção da zagueirada. Não dá para deixar um cara só de olho no monstro daquele, né? Grande e muito técnico. Então, assim, eu acho que é importante entender isso. O Flamengo tem que diversificar seu jogo. Acho que é isso que o São Paulo está buscando. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Mengão. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida. Arrisque o seu palpite aí nos comentários. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.